Você já imaginou um simples homem do campo enfrentando reis e sacerdotes, desafiando todo um sistema corrupto e abalando uma nação inteira? Parece loucura, não é? Mas é exatamente isso que aconteceu com Amós, um dos profetas mais intrigantes e polêmicos da história bíblica. Imagine a cena. Estamos em Israel, por volta do ano 760 a.C. O país vive um período de grande prosperidade econômica, mas por trás dessa aparente bonança, esconde-se uma sociedade profundamente injusta e moralmente decadente. É nesse contexto que Deus decide chamar não um especialista das Escrituras, não um nobre da corte real, mas um simples pastor de ovelhas para ser sua voz. Amós, cujo nome significa portador de um fardo, era um homem rude, sem formação profética, vivendo sua vida simples na pequena cidade de Tecoa, no reino de Judá. Ele não tinha ambições de grandeza, nem desejava fama ou reconhecimento. Mas o Senhor tinha outros planos para ele. Uma noite, enquanto Amós cuidava de seu rebanho sob as estrelas, algo extraordinário aconteceu. A voz do Todo-Poderoso ecoou em seus ouvidos, convocando-o para uma missão que mudaria sua vida e a história de Israel para sempre. Deus o chamava para deixar sua terra, sua família e seu trabalho, e ir para o Reino do Norte para proclamar uma mensagem dura e impactante. Mas por que Deus escolheria alguém tão improvável para essa tarefa crucial? O que havia de especial em Amós que o qualificava para essa missão perigosa e aparentemente impossível? E como um simples pastor conseguiria fazer-se ouvir em meio a uma sociedade que valorizava riqueza, status e poder? A história de Amós é um testemunho poderoso de como Deus frequentemente escolhe os improváveis para realizar seus propósitos. É uma saga de coragem, fé e determinação que continua a inspirar e desafiar até os dias de hoje. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre personagens fascinantes da Bíblia. Agora, vamos voltar no tempo e descobrir como um humilde pastor se tornou o profeta que abalou uma nação inteira. Para entender a magnitude da missão de Amós, precisamos primeiro mergulhar no cenário em que sua história se desenrola. O Reino do Norte de Israel, sob o governo do rei Jeroboão II, vivia uma época de ouro. Mas por trás dessa fachada dourada, escondia-se uma realidade sombria e perturbadora. A riqueza estava concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população lutava para sobreviver. Os ricos ficavam cada vez mais ricos, explorando os pobres sem piedade. A justiça era vendida nos tribunais e os poderosos manipulavam as leis em seu próprio benefício. No âmbito religioso, o quadro não era menos desolado. Os santuários em Betel e Dan estavam cheios de adoradores, mas sua religião era uma mistura confusa de tradições israelitas com práticas pagãs. Os sacerdotes, em vez de guiar o povo nos caminhos de Deus, estavam mais preocupados em agradar aos poderosos e manter seus privilégios. A corrupção moral corroía a sociedade por dentro. A opressão dos pobres, a exploração das viúvas e dos órfãos e até mesmo o tráfico de escravos eram realidades cotidianas que ninguém parecia questionar. O povo de Israel havia se afastado drasticamente dos ideais de justiça e compaixão que deveriam caracterizar a nação escolhida por Deus. É neste cenário de aparente sucesso, mas de profunda decadência moral e espiritual, que Deus decide intervir. E sua escolha para ser o porta-voz desta intervenção é tão surpreendente quanto a mensagem que ele trará. Mas como um simples pastor de uma região remota poderia enfrentar todo um sistema corrompido? A resposta a essas perguntas nos leva ao próximo capítulo desta história extraordinária, onde veremos como Deus transforma um homem comum em um profeta poderoso, capaz de abalar os alicerces de uma nação inteira. Agora, vamos voltar nossa atenção para o improvável herói desta história, Amós. Ele não era um profeta de nascença, nem filho de profeta. Ele era um boiadeiro e cultivador de sicômoros, uma espécie de figo selvagem comum na região. Sua vida era marcada pelo ritmo das estações,
pelo cuidado com os animais e pela colheita dos frutos. Nada em sua rotina diária sugeria que ele estava destinado a se tornar uma das vozes proféticas mais poderosas do Antigo Testamento. Mas Deus tem uma maneira única de chamar as pessoas. Uma noite, enquanto Amós cuidava de seu rebanho sob o céu estrelado de Judá, algo extraordinário aconteceu. A voz do Todo-Poderoso ressoou em seus ouvidos, clara e inconfundível. Era um chamado que mudaria sua vida para sempre. O Senhor ordenou a Amós que deixasse sua terra natal e se dirigisse ao reino do norte de Israel. Sua missão? Proclamar uma mensagem de juízo e arrependimento a uma nação que havia se desviado dos caminhos de Deus. Era uma tarefa assustadora, para dizer o mínimo. Como um homem sem formação religiosa formal poderia enfrentar os líderes espirituais e políticos de Israel? Mas o chamado de Deus vem acompanhado de capacitação. De repente, Amós se viu dotado de uma eloquência e uma compreensão profunda das questões espirituais e sociais que afligiam seu povo. Palavras que antes não faziam parte de seu vocabulário começaram a fluir de sua boca com autoridade e poder. A transformação de Amós de pastor a profeta não foi apenas externa. Internamente, ele experimentou uma mudança profunda. Seus olhos foram abertos para ver além das aparências, para enxergar a corrupção e a injustiça que se escondiam por trás da prosperidade de Israel. Seu coração foi tocado pela compaixão divina pelos oprimidos e marginalizados. Armado apenas com a palavra de Deus e uma coragem sobrenatural, Amós partiu em direção ao norte. Ele deixou para trás sua vida tranquila, sua família, seu rebanho, tudo o que conhecia e amava. À sua frente estava uma jornada perigosa e um destino incerto. Enquanto Amós se aproximava das fronteiras de Israel, mal podia imaginar o impacto que suas palavras teriam. Como seria recebido? Quem ouviria a mensagem de um simples pastor do sul? E como suas profecias abalariam os alicerces de uma nação que se julgava segura e abençoada? A ascensão inesperada de Amós de pastor a profeta estava apenas começando. O palco estava montado para um confronto entre a verdade divina e um sistema corrupto. E você? O que faria se recebesse um chamado tão desafiador de Deus? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Amós, o pastor transformado em profeta, chega às movimentadas cidades do Reino do Norte de Israel. Seus olhos, acostumados à simplicidade das colinas de Judá, agora contemplam a opulência e o burburinho de uma nação no auge de sua prosperidade. Mas o que o povo de Israel não imaginava era que este homem simples estava prestes a lançar uma mensagem que abalaria os alicerces de sua sociedade. Astutamente, Amós inicia sua missão profética com uma série de declarações que, à primeira vista, seriam bem recebidas por seus ouvintes israelitas. Ele começa pronunciando juízos contra as nações vizinhas de Israel: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Cada uma dessas nações é acusada de crimes específicos contra a humanidade e contra o povo de Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não suspenderei o castigo, proclama Amós. Esta fórmula poderosa, repetida para cada nação, cria um crescendo de expectativa entre os ouvintes. Os israelitas provavelmente assentiam com aprovação, satisfeitos em ver seus inimigos tradicionais sendo condenados pela palavra de Deus. Amós descreve com detalhes vívidos os pecados dessas nações. A crueldade de Damasco contra Gileade, o tráfico de escravos praticado por Gaza e Tiro, a perseguição implacável de Edom contra seu irmão Israel, as atrocidades cometidas por Amon contra as mulheres grávidas de Gileade, a profanação dos ossos do rei de Edom por Moabe. Cada acusação é uma flecha certeira que expõe a barbárie e a injustiça que permeavam as relações entre os povos daquela região. Mas Amós não para por aí. Para surpresa de seus ouvintes, ele então se volta para Judá, o reino irmão do sul. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não suspenderei o castigo, declara o profeta.
Ele acusa Judá de ter rejeitado a lei do Senhor e de não ter guardado os seus estatutos. Esta inclusão de Judá na lista de nações condenadas provavelmente aumentou ainda mais a aprovação dos israelitas do norte. A tensão cresce à medida que Amós constrói sua mensagem. Os israelitas, sem dúvida, estão ansiosos para ouvir que bênçãos Deus reservou para eles, já que todas as nações ao seu redor, incluindo Judá, foram condenadas. Eles se veem como o povo escolhido, certamente favorecidos acima de todos os outros. Mal sabiam eles que Amós estava preparando o terreno para uma reviravolta chocante. O profeta estava prestes a direcionar sua mensagem diretamente para o coração de Israel, expondo sem piedade as injustiças e a corrupção que se escondiam por trás de sua aparente prosperidade. O momento que todos temiam, mas que ninguém esperava, finalmente chegou. Amós, agora investido da autoridade profética, volta seu olhar penetrante para o próprio Israel. A tensão é palpável no ar enquanto ele começa a falar, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e indignação divina. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não suspenderei o castigo, declara Amós, usando a mesma fórmula que usou para as outras nações. O choque é imediato. Os sorrisos de aprovação que antes adornavam os rostos dos ouvintes se transformam em expressões de incredulidade e raiva. Mas Amós não recua. Com uma coragem que só pode vir de Deus, ele expõe as feridas purulentas da sociedade israelita. Vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias, acusa o profeta. Suas palavras são como flechas afiadas, atingindo o coração da injustiça social que permeia a nação. O profeta não poupa ninguém em sua denúncia. Ele ataca a elite econômica que esmaga a cabeça dos pobres no pó da terra e pervertem o caminho dos humildes. Expõe a hipocrisia religiosa daqueles que se deitam junto a qualquer altar sobre roupas tomadas em penhor e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. A lista de acusações cresce, cada uma mais chocante que a anterior. Amós fala de corrupção judicial, de opressão econômica, de imoralidade sexual descarada. Ele denuncia a ganância insaciável dos ricos que acumulam violência e roubos em seus palácios. Mas talvez o golpe mais duro seja quando Amós lembra ao povo de Israel de sua história sagrada. Ele relembra como Deus os libertou do Egito, os guiou pelo deserto por 40 anos, destruiu os amorreus diante deles e levantou profetas e nazireus entre eles. Mas vocês forçaram os nazireus a beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem, acusa Amós, expondo a ingratidão e a rebeldia de Israel. A mensagem de Amós é clara. O status de povo escolhido não isenta Israel do juízo divino. Pelo contrário, implica uma responsabilidade ainda maior. De todas as famílias da terra, só a vocês eu escolhi. Por isso, eu os punirei por todas as suas maldades, declara o Senhor através de seu profeta. O confronto atinge seu ápice quando Amós se dirige diretamente às vacas de Bazã, uma referência mordaz às mulheres ricas e indolentes de Samaria. Ele as acusa de oprimir os pobres e esmagar os necessitados, enquanto exigem de seus maridos mais vinho para suas festas intermináveis. As palavras de Amós caem como um martelo sobre a consciência adormecida de Israel. A nação que se vangloriava de sua eleição divina agora se vê exposta em toda a sua corrupção e decadência moral. O profeta rebelde desafiou não apenas os poderosos, mas toda uma cultura de complacência e auto-engano. Após o confronto direto com a elite de Israel, a narrativa de Amós toma um rumo ainda mais intrigante e místico. O Senhor decide revelar ao seu profeta uma série de visões poderosas e simbólicas, começando com a visão dos gafanhotos e do fogo devorador. Imagine Amós, ainda atordoado pela intensidade de sua mensagem anterior, sendo subitamente arrebatado em espírito. Diante de seus olhos, uma cena aterrorizante se desenrola.
uma nuvem imensa de gafanhotos surge no horizonte. Não são gafanhotos comuns, mas uma praga de proporções bíblicas, capaz de devorar toda a vegetação da terra. Assim me mostrou o Senhor Deus, relata Amós. Eis que ele formava gafanhotos, quando começava a brotar a última erva. O timing da visão é crucial. Os gafanhotos aparecem justamente quando a última safra está começando a crescer, ameaçando destruir a última esperança de colheita do povo. Horrorizado com a perspectiva de tamanha destruição, Amós intercede pela primeira vez. Senhor Deus, perdoa, eu te peço. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Esta súplica revela o coração compassivo do profeta, que apesar de sua mensagem dura, não deseja ver a completa aniquilação de seu povo. O Senhor, movido pela intercessão de Amós, se arrependeu, ou seja, mudou de ideia. Isso não acontecerá, declara Deus, demonstrando que sua misericórdia pode superar seu juízo quando seu povo se ilhare, mas a provação de Amós não termina aí. Logo em seguida, uma segunda visão se manifesta. Um fogo devorador tão intenso que consome até mesmo o grande abismo e ameaça devorar a terra. Novamente, Amós intercede. Senhor Deus, cessa, eu te peço. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Mais uma vez o Senhor se compadece e decide não enviar este juízo. Estas duas visões e as intercessões de Amós revelam uma dinâmica fascinante entre o juízo divino e a misericórdia, entre a justiça de Deus e seu amor por seu povo. Mas o que significam essas visões? Os gafanhotos e o fogo representam diferentes formas de juízo divino, um através da natureza, outro através de um poder sobrenatural. Ambos ameaçam a própria existência de Israel, simbolizando a gravidade dos pecados da nação. A intercessão bem-sucedida de Amós demonstra o poder da oração e o papel crucial dos profetas como mediadores entre Deus e o povo. Também revela que, apesar de sua mensagem dura, Amós não desejava a destruição de Israel, mas sim seu arrependimento e restauração. Estas visões servem como um alerta dramático para Israel. Elas mostram que o juízo divino está iminente, mas que ainda há esperança se o povo se voltar para Deus. São um chamado urgente ao arrependimento, um último aviso antes que seja tarde demais. À medida que a história de Amós se desenrola, vemos um Deus que julga, mas também que ouve as orações de seu servo. Um Deus de justiça, mas também de misericórdia. As visões dos gafanhotos e do fogo devorador nos lembram que estamos diante de um Deus soberano, cujos caminhos são mais altos que os nossos, mas que ainda assim se inclina para ouvir o clamor de seu povo. Veremos como essas visões e a mensagem de Amós o colocam em rota de colisão com as autoridades religiosas de Israel, levando a um confronto que testará sua fé e determinação como nunca antes. A tensão na narrativa de Amós atinge seu ápice quando o profeta recebe sua terceira visão e enfrenta um confronto direto com o establishment religioso de Israel. Esta parte da história nos leva ao coração do conflito entre a verdadeira profecia e a religião institucionalizada corrompida. A visão do prumo é tão simples quanto poderosa. Amós vê o Senhor em pé sobre um muro, com um prumo na mão. Para aqueles que não estão familiarizados, um prumo é uma ferramenta usada na construção para garantir que as paredes estejam perfeitamente verticais. Deus pergunta a Amós: "O que você vê, Amós?" E o profeta responde: "Um prumo." Então o Senhor declara: "Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele." Esta visão é uma metáfora poderosa do julgamento divino. Assim como um construtor usa um prumo para medir a retidão de uma parede, Deus está medindo a retidão moral e espiritual de Israel. E o veredicto não é favorável. A mensagem é clara. Israel falhou no teste do prumo divino. As injustiças sociais, a corrupção moral e a hipocrisia religiosa desviaram a nação do padrão de Deus. O juízo é iminente e inescapável.
É neste contexto explosivo que entra em cena Amazias, o sacerdote de Betel. Betel era um dos principais santuários do Reino do Norte, um centro de adoração estabelecido por Jeroboão I como alternativa a Jerusalém. Amazias representa o establishment religioso que Amós vinha denunciando. Alarmado com as profecias de Amós, Amazias envia uma mensagem ao rei Jeroboão II. Amós está conspirando contra você no coração de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Ele acusa Amós de traição, distorcendo suas profecias como ameaças políticas diretas ao rei. Então, Amazias confronta Amós diretamente. Vidente, vá embora. Fuja para a terra de Judá. Vá profetizar e ganhar seu pão lá. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. A resposta de Amós é uma das passagens mais memoráveis e poderosas do livro. Ele declara: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas pastor e cultivador de sicômoros. O Senhor, porém, me tirou de junto das ovelhas e me disse: Vá, profetize ao meu povo Israel. Com estas palavras, Amós reafirma sua chamada divina e desafia a autoridade de Amazias. Ele não está profetizando por ganho pessoal ou por ambição, mas por obediência a Deus. E então, ele pronuncia um julgamento severo sobre Amazias e sua família, mostrando que aqueles que se opõem à palavra de Deus enfrentarão consequências terríveis. Este confronto entre Amós e Amazias ilustra o conflito eterno entre a verdadeira profecia e a religião institucionalizada que se tornou complacente e comprometida. Amós representa a voz pura e incontrolável de Deus, enquanto Amazias simboliza um sistema religioso que se tornou mais preocupado em manter o status quo do que em obedecer à vontade divina. Após o confronto intenso com Amazias, Deus concede a Amós outra visão poderosa e simbólica. Esta visão do cesto de frutas maduras não apenas reforça a mensagem de juízo iminente, mas também acrescenta uma urgência palpável à profecia de Amós. Isto é o que o Senhor Deus me mostrou. Um cesto de frutas maduras, relata Amós. À primeira vista, um cesto de frutas maduras parece uma imagem positiva, algo que evoca abundância e bênção. Mas no contexto da profecia de Amós, esta visão carrega um significado muito mais sombrio. Deus pergunta a Amós: O que você vê, Amós? E o profeta responde: Um cesto de frutas maduras. Então vem a interpretação divina que transforma esta imagem aparentemente inocente em uma profecia aterrorizante. Chegou o fim para o meu povo Israel. Não mais passarei por ele sem o punir. Em hebraico, há um jogo de palavras entre frutas maduras, kaitz, e fim, ketz, que se perde na tradução, mas que reforça a conexão entre a imagem e seu significado profético. Assim como as frutas maduras estão prontas para serem colhidas, Israel está maduro para o juízo. Amós então descreve, com detalhes vívidos e perturbadores, como será este juízo. Naquele dia, declara o profeta, os cânticos do templo se tornarão em lamentações. Muitos serão os cadáveres. Em todo lugar serão lançados fora em silêncio. Esta visão marca uma mudança significativa na mensagem de Amós. Não há mais intercessão como nas visões anteriores. O tempo da misericórdia passou. O juízo é agora inevitável. O profeta continua, expondo os pecados específicos que levaram a este juízo. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e arruinam os pobres da terra, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para negociarmos o trigo? Diminuiremos o efa, aumentaremos o preço e fraudaremos as balanças, comprando os pobres com dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e venderemos até o refúgio do trigo. Esta passagem revela a extensão da corrupção em Israel. Os comerciantes mal podiam esperar que os dias santos terminassem para voltar a seus negócios desonestos. Eles manipulavam pesos e medidas, exploravam os pobres e vendiam produtos de baixa qualidade a preços inflacionados. A visão do cesto de frutas maduras
é um lembrete poderoso de que há um limite para a paciência de Deus. Assim como as frutas maduras devem ser colhidas no momento certo, o juízo de Deus virá no tempo determinado por Ele. Mas o que esta visão significa para nós hoje? Como podemos aplicar esta mensagem em nossas vidas e em nossa sociedade? Esta visão nos desafia a examinar nossas próprias vidas e comunidades. Estamos maduros para o juízo em alguma área? Como tratamos os pobres e necessitados entre nós? Nossas práticas de negócios são éticas e justas? A urgência da mensagem de Amós ecoa através dos séculos, nos lembrando que nossas ações têm consequências e que Deus leva a sério como tratamos uns aos outros, especialmente os mais vulneráveis. Após uma série de visões e profecias de juízo, o livro de Amós toma uma guinada surpreendente em seu final. Como um raio de luz penetrando através de densas nuvens de tempestade, Deus revela a Amós uma promessa de restauração que brilha com esperança para o futuro. Chegará o dia, declara o Senhor, em que levantarei a tenda caída de Davi. Taparei suas brechas, restaurarei suas ruínas e a reconstruirei como era no passado. Esta promessa é extraordinária por várias razões. Primeiro, ela vem após capítulos de condenação implacável, mostrando que o coração de Deus, mesmo em seu juízo mais severo, ainda anseia pela restauração de seu povo. Segundo, ela fala de restaurar a tenda caída de Davi, uma referência ao Reino Unido de Israel sob a dinastia davídica, que já não existia há séculos no tempo de Amós. Amós continua, pintando um quadro vívido de abundância e bênção. Virão dias, diz o Senhor, em que o que ara alcançará ao que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Esta imagem de colheitas tão abundantes que uma safra mal termina antes que a próxima comece é uma reversão dramática das maldições anteriormente pronunciadas. É uma promessa de prosperidade não apenas material, mas também espiritual, simbolizando um tempo de harmonia entre o povo e seu Deus. Mas a promessa vai além de Israel. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Esta profecia aponta para um futuro em que Israel não apenas será restaurado, mas também seguro em sua terra, livre da ameaça de invasão ou exílio. É uma promessa de paz duradoura e estabilidade, algo que o povo de Israel ansiava desesperadamente. O que torna esta promessa ainda mais notável é que ela vem através de Amós, um profeta do Reino do Sul, dirigindo-se principalmente ao Reino do Norte. Isso sugere uma reunificação futura de todo o povo de Deus, transcendendo as divisões políticas e religiosas que haviam dilacerado a nação. Esta conclusão esperançosa do livro de Amós nos ensina lições profundas sobre o caráter de Deus. Mesmo em sua ira justa contra o pecado, sua misericórdia e amor permanecem. O juízo não é o fim da história, é um meio para um fim maior, a restauração e redenção de seu povo. Para nós, hoje, esta promessa de restauração oferece esperança em tempos difíceis. Nos lembra que, não importa quão escura a noite possa parecer, o amanhecer virá. Nos encoraja a perseverar na fé, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros ou os desafios de um mundo quebrado. Mas esta promessa também vem com uma responsabilidade. Assim como Deus prometeu restaurar seu povo, somos chamados a ser agentes de restauração em nosso mundo. A coragem de Amós em confrontar os poderosos de sua época é um exemplo inspirador para nós. Em um mundo onde muitas vezes é mais fácil ficar em silêncio diante da injustiça, Amós nos desafia a erguer nossa voz, mesmo quando isso é impopular ou perigoso. Sua mensagem nos lembra que a verdadeira fé não pode ser separada da justiça social e da compaixão pelos oprimidos. As visões de Amós sobre o juízo divino nos lembram que nossas ações têm consequências.
Assim como o prumo na mão do Senhor, somos chamados a medir nossas vidas e sociedades contra o padrão da justiça divina. Esta mensagem nos chama ao arrependimento e à mudança, tanto individual quanto coletivamente. Contudo, a promessa final de restauração em Amós nos oferece esperança. Ela nos lembra que, por mais severo que seja o juízo de Deus, seu amor e misericórdia são ainda maiores. Esta promessa nos encoraja a perseverar em tempos difíceis, confiando que Deus está trabalhando para restaurar e redimir todas as coisas. O legado de Amós nos desafia a viver uma fé autêntica e transformadora. Ele nos chama a ser profetas em nosso próprio tempo. Que possamos, como Amós, ter a coragem de nos levantar contra a injustiça, a compaixão para cuidar dos marginalizados e a fé para confiar no plano redentor de Deus para o mundo. Se você foi impactado por esta mensagem, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos inspiradores como este. E não deixe de assistir o vídeo que vou deixar aqui na tela. Tenho certeza que também vai te abençoar de forma poderosa. E que Deus te abençoe.